Salve galera, agora de verdade nós vamos começar o nosso curso de calistenia. Vou trazer um curso bem prático, tá? Só com a prática, eu vou demonstrar os exercícios, a gente vai tentar enxergar todos os principais detalhes em cada movimento. Nessa nossa primeira aula, nós vamos mostrar os exercícios de base. O que é isso? São aqueles movimentos que vão trazer o entendimento geral, tá? Uma grande consciência corporal, que eles vão ser transferíveis e vão servir de link para outros exercícios. Então, quando a gente for fazer um exercício mais complexo, eu vou lembrar bastante dessa aula, eu vou linkar com os exercícios que vão acontecer aqui hoje. Tá? Os principais exercícios de base, aqueles vão dar bastante estabilidade para que a gente consiga se desenvolvendo. Tá legal? A gente vai trabalhar sobre as escápulas, trabalhar bastante o core, a gente vai ver alguns detalhes sobre o apoio da paralela, em suspensão na barra e principalmente o solo, tá? Geralmente a gente vai começar os exercícios em solo, com bastante estabilidade, com segurança, para que depois a gente transfira para os aparelhos ou continue nos exercícios mais complexos, tá legal? Então, como um primeiro exercício, nós vamos fazer uma análise da prancha, tá? Qual prancha? Aquela prancha que a gente coloca as mãos no chão, braço estendido. Eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes, tá? Porque depois disso, uma ideia é que a gente chegue a uma prancha que a gente fique sem os pés no chão. Então é por isso que é importante a gente entender esse tipo de apoio, tá certo? Nós vamos prestar atenção na angulação do ombro e da mão, tá? Nós vamos prestar atenção se eu vou estar ativando a minha parte anterior, empurrando o solo, sem deixar fechar as minhas escápulas. E a gente vai fazer uma análise também da nossa lombar, se ela tem estabilidade ou se ela fica variando em movimento. Então a gente já vai ver a prancha, em seguida eu já vou mostrar para vocês o que é adução escapular. Nós vamos fechar e abrir as escápulas e só pode se mexer isso, a gente não pode ter mais variação nenhuma do quadril ou de qualquer outro tipo de coisa. Tá legal? Então nós vamos começar com a mão no chão. É muito importante que o meu ombro esteja alinhado com a minha mão ou à frente da minha mão, tá? Sempre que eu pensar no ombro atrás da minha mão, eu não vou ter apoio, tá? Então é muito importante que isso tenha um alinhamento bacana, para que eu tenha apoio e fique sempre com o peso em cima dos membros superiores, tá legal? Então, largura do ombro, tá certo? Mão virada para frente, ombro acima da minha mão ou um pouquinho à frente. Eu nunca posso estar com o ombro lá atrás, isso não pode acontecer que eu fico sem apoio. Então, ombro alinhado com a minha mão, o glúteo, a gente vai encaixar ele, colocar ele para dentro, tá? A gente fala bunda de cachorro, ela não pode aparecer, eu não posso ter uma bunda arrebitada, tá certo? Bundinha para dentro e ativação, eu vou empurrar o solo para que as minhas escápulas fiquem abertas, tá legal? Eu não posso deixar o quadril cair também, eu vou acabar forçando muito a minha lombar, esse tipo de variação não pode ter, então tem que ser uma prancha totalmente estável. Contração do glúteo. A contração do glúteo, ela traz uma estabilidade muito grande para a nossa lombar, tá? Então, por exemplo, um handstand, uma parada de mãos, para que eu tenha uma estabilidade legal, é muito importante que eu contraia o glúteo. Simplesmente travar o glúteo vai me trazer uma estabilidade maior. Legal? Então, posterior à prancha, nós vamos ver a adução escapular, que é fechar e abrir as escápulas. Eu não posso ter flexão de cotovelo e eu não posso ter variação de quadril. Tá certo? Então eu vou manter os meus braços estendidos, empurrando o solo, escápula aberta, eu vou fechar elas e vou empurrar novamente, abrindo, tá certo? Fecho e abro as escápulas, sem ter variação. Esse tipo de variação não pode acontecer, tá? A gente pensando em mobilidade e estabilidade, as articulações que são estáveis, como por exemplo a lombar, perdão, se ela tiver mobilidade, ela tem um risco maior de lesão. Tá? E o fator compensatório, para uma parada de mãos, exemplo de novo da parada de mãos, se eu não tenho mobilidade o suficiente no meu ombro para que eu encaixe meu ombro e ele fique avançado, se ele ficar avançado com essa angulação eu não conseguir encaixar ele, a lombar vai sofrer porque eu vou ter que ficar num handstand assim, tá? Quanto mais encaixado eu ficar, melhor, tá? Então esse encaixe é muito importante. Tá legal? A minha lombar ela é estável, meu ombro ele é móvel. Se eu não tenho essa mobilidade, meu ombro fica aqui, para eu conseguir ter um alinhamento, tá vendo que minha mão tá à frente do resto do meu corpo? Eu não vou conseguir parar. Para eu conseguir isso, eu vou ter que forçar a minha lombar, para que ela fique alinhada. Isso é prejudicial.
Então a gente vai pensar nessas coisas também, mobilidade, estabilidade, para que a gente diminua, que atenue os riscos de lesão. Legal? A gente não quer se machucar, a gente não quer machucar o nosso aluno. Então isso é importante a gente saber, tá legal? Então posterior à prancha, prancha instável, adução escapular para que a gente consiga passar para uma próxima, tá? Canoinha. Canoinha dentro da calistenia, os movimentos de ginástica, a calistenia é 99%, tá? Canoinha e Superman. A canoinha, um detalhe muito importante dela, é muito importante que haja uma contração abdominal e a gente pense em manter todo o corpo contraído, estendido. Imaginem que todo estímulo que eu der para contração muscular são milésimos de segundos, mas eu perco tempo. Se eu já tiver meu corpo todo contraído, todo ativado, qualquer estímulo, qualquer mensagem cerebral que eu mande pro meu corpo, ele vai responder muito rápido, tá certo? Então é muito importante que a gente tenha tudo ativado. Como a gente vai chegar nessa canoinha? O movimento final é esse aqui. Braço estendido, perna estendida. Quanto mais próximo ao chão, sem tirar a lombar, isso aqui não pode acontecer. A lombar tem que estar encostada no chão todo o tempo, braço estendido, tá? Quanto mais em cima, mais leve, mais aberto, mais pesado. Como a gente chega nessa posição? A gente começa em posição de tuck. Posição flexionada, joelho flexionado, braço estendido fora do chão. Eu vou dando sobrecarga, tá? Eu vou deixando os últimos pontos de apoio longe do meu core, longe do meu centro de gravidade. Então eu estendo uma perna, estendo as duas pernas sem tirar a lombar e eu coloco os dois braços para trás, tá? Como a gente vai evoluir nisso? Que a gente estava conversando das progressões. Nunca fiz calistenia. Meu aluno acabou de chegar, a primeira posição que eu vou colocar ele em posição de tuck. E aí a gente vai depender do feedback dele, da sua percepção como profissional, da dificuldade do exercício para ele. Tá? Como a gente estava falando do princípio individual biológico, a gente não sabe como ele vai reagir a esse estímulo diferente, se for a primeira vez que ele for fazer, a gente tem que saber enxergar isso. Então eu vou colocar ele em posição de tuck, estender uma perna, estender a outra perna e depois levar os dois braços. Se eu chegar lá, meu aluno chegou, tô com a lombarzinha no chão, estendi uma perna, tá legal, estendi a segunda perna, a hora que ele pôs o braço para trás, saiu a lombar. Isso aqui tá errado, pô, tá pisado, tá difícil? Volta, ele vai trabalhar em cima desse exercício até que ele consiga força suficiente para colocar os dois braços para trás e não descolar a lombar, tá legal? Então essa percepção é muito importante para que a gente consiga evoluir sem dar uma sobrecarga exagerada. Massa? Próximo exercício seria o exercício antagônico à canoinha, que é o Superman, uma posição mais básica, mas é importante que a gente entenda essa variação Superman e canoinha, para que a gente consiga transferir para um handstand ou para um balanço na barra, um keeping na barra, que são coisas que a gente vai chegar lá, mas é importante ter essa percepção. Legal? Então a posição de Superman é uma posição mais básica, tá? Ela é mais fácil, os braços estendidos e a gente faz a contração do glúteo e da lombar, ativando toda a parte posterior. Tá certo? E a gente consegue algumas variações. Eu posso fazer uma canoinha dinâmica com um balanço, um Superman eu também consigo um balanço, tá? E a gente tem as posições laterais dessas posições, tá legal? Que a gente consegue um trabalho do core completo só nessa variação. Braço estendido, braço de cima no chão, o de baixo estendido e a gente contrai, legal? Vocês vão sentir bem um gordinho aqui, tá? Bem em cima do ossinho aqui, bem na barriga. Legal? E a gente trabalha dessas duas formas dos dois lados. Na verdade, nessas 4 formas. Barriga para cima em canoinha, barriga para baixo em Superman e dos dois lados, lado direito e lado esquerdo, tá? Que são essas variações muito importantes. Elas vão trazer muita estabilidade. É importante que a gente entenda as estabilidades. Flexão de quadril é uma coisa, estabilidade entre tronco e membros inferiores é outra coisa, ok? E agora a gente vai entrar na parte das flexões de quadril, tá certo? Uma posição sentada, legal? E a gente vai pensando nessa sobrecarga também, como a gente vai chegar lá. Nesse exercício a gente vai pensar em fazer flexão de quadril em que a gente utiliza o quadríceps e o abdômen. É importante que a gente sinta essas duas regiões trabalhando, tá certo? Quanto mais para frente eu colocar minha mão perto do pé, mais sobrecarga, mais atrás, mais leve, tá? O que não pode acontecer é eu jogar o meu ombro para trás da linha do meu quadril, legal? Eu preciso pensar num ponto médio que eu faça isso. A gente vai começar unilateral e depois trabalhar bilateral.
para que a gente entenda o movimento e crie uma força para isso, tá certo? Então eu vou empurrar o chão, pressionar o chão para baixo, tá certo? E vou fazer essa flexão unilateral. Ok? Para depois a gente passar para uma flexão bilateral, que é um pouquinho mais pesada, tá? Você fazendo isso, você vai sentir o quanto de sobrecarga que isso coloca fazendo com as duas pernas, tá certo? Parece um movimento bobo, simples. Esse é um movimento meio chato, meio difícil, mas que depois a gente vai precisar dele. Para um L-sit, por exemplo, quanto mais flexionado eu tiver, mais perto o meu tronco da minha perna, tá? Mais exercício a gente vai conseguir fazer posteriormente. Para fazer um pé na barra, por exemplo, eu preciso ter bastante flexão de quadril, porque senão meu pé vai ficar longe da barra, não vai conseguir tocar, tá certo? Como um complemento desse exercício, o exercício que a gente chama de canivete, que a gente sai da canoinha e faz uma flexão de quadril. Dois jeitos para a gente chegar lá. A gente vai começar com a perna flexionada, tá? Depois a gente já vai fazer com as duas pernas estendidas. Então é desse jeito que a gente vai pensar sempre em voltar na canoinha, tá? Para que na volta do canivete eu não deixe descolar a minha lombar. Então a gente vai sair sempre da canoinha, subir até sentar, flexão de quadril. Sempre que a gente fizer algum exercício com as duas pernas flexionadas, ele tem uma sobrecarga menor, tá? Então a gente vai pensar em pernas flexionadas para depois pensar em pernas estendidas. E pernas abertas estendidas também tem uma sobrecarga menor. Então a sobrecarga maior seria perna flexionada, perna aberta estendida e perna fechada estendida. Tá? Se a gente seguir nesse padrão, para facilitar o exercício, vai ser legal, beleza? Então, canoinha, flexão de quadril até sentar, posteriormente já estou forte, perna estendida, sempre voltando a canoinha, para que eu não perca a minha lombar, tá? Essa mobilização da lombar vai ser ruim, ela não vai ser legal pra gente, ok? Próximo exercício de base, muito, muito importante para que depois a gente consiga fazer um Dragon Flag, um Front Lever, que são exercícios que a gente vai ver posteriormente, são os exercícios mais complexos. A gente vai fazer uma vela, legal? E eu vou mostrar também montando o exercício como a canoinha, tá? Então a gente vai fazer em algumas etapas. Vou sair com as minhas pernas estendidas, procurar uma postura ereta, tá certo? E eu vou fazer um rolinho para trás, trazendo meu joelho no peito, levantando bem o bumbum, fechando o cotovelo e apoiando as duas mãos na lombar, tá legal? Então rolinho, levantei o quadril, as duas mãos na lombar, tá certo? Eu ainda tenho esse apoio, beleza? Eu vou estender as duas pernas, contraio bem o glúteo, meu quadril não pode ficar caído, não posso ficar com a perna dobrada, é perna fechada, estendida e bumbum contraído, tá? Vou tirar as duas mãos e empurrar o chão para baixo. Me mantendo o máximo reto possível. A gente costuma fazer uma brincadeira na vela, que é falar que é acender a vela, que a gente vai empurrar o solo para baixo e o pé lá para cima, o máximo do pé para cima. Como um exemplo de mobilidade e estabilidade. Se na vela eu não consigo empurrar o chão com o meu braço inteiro colado, minha mão inteira, com certeza está faltando um pouquinho de mobilidade no ombro, o peitoral está um pouquinho retraído, fazer alguns exercícios de flexibilidade para isso. Se eu não consigo empurrar totalmente o solo para baixo, fica mais pesado de subir o pé também, tá certo? Então nesse caso, às vezes não vai nem faltar força para se manter na vela, mas sim mobilidade no ombro para que eu consiga empurrá-lo. Legal? E esse exercício vai ser muito transferível depois para um Dragon Flag, que é um exercício muito importante para outros exercícios. Vocês vão perceber que os exercícios dentro da calistenia, eles se conversam, eles se complementam. Tudo que a gente faz no solo vai dar transferência para a barra ou para a argola, tá? Não é porque a gente vai para a barra e para a argola ou para a paralela que a gente vai esquecer o resto. Legal? Isso vai ser complementar de um movimento para o outro, os movimentos vão acontecendo. Tá certo? Assim como as habilidades motoras básicas, elas se complementam, legal? Elas se conversam. A gente não consegue desenvolver só força sem desenvolver um pouco de velocidade, tá legal? Os trabalhos são complementares. Legal? Agora a gente vai na barra. Um detalhe muito importante da barra, na real, a gente vai mostrar só um exercício na barra, que é como usar as escápulas, tá certo? É muito importante
que a gente não utilize o trapézio superior demasiado nos exercícios, tá? A utilização do trapézio superior pode levar também a um índice maior de lesões no ombro, tá certo? Porque eu uso mais o trapézio superior, ele acaba rodando internamente um pouquinho. Isso pode levar a um índice maior de lesões, tá legal? Então é muito importante que a gente use as musculaturas que relacionam a escápula, tá? O trapézio inferior, toda a musculatura que vai me trazer a postura de fechar as escápulas e não utilizar o trapézio superior. Então a gente vai ficar em suspensão, vou mostrar só uma adução escapular, tá legal? Então reparem que eu vou começar o movimento com a minha orelha perto dos meus ombros e eu vou fazer um movimento para afastar os meus ombros da minha orelha, tá? Tentando manter uma posição de canoinha, fechadinho, sem ficar variando o corpo, sempre aquela postura contraída, legal? Então suspensão, ombro perto da orelha, tá? A ideia é que eu afaste eles, feche as escápulas e volte, tá? Porque quando a gente for se puxar para fazer um pull-up, eu não posso fazer isso direto, beleza? Eu forço muito meu ombro, eu preciso escápula e depois me puxar para cima. Escápula, sempre esse movimento escapular. Para fazer um pé na barra, a mesma coisa. Isso é essencial para a suspensão, tá certo? Isso é muito, muito importante de verdade, tá? A gente está cansado, estou estressado no trabalho, sei lá, qualquer coisa, a gente tem uma tendência a jogar uma sobrecarga no trapézio, tá? Isso não só no exercício, mas em todo lugar. Isso geralmente leva a um maior índice de lesão, tá certo? Então pensar sempre no trabalho da escápula, trapézio inferior, vai ser essencial pra gente, tá certo? Um outro detalhe em apoios, os apoios que a gente mostrar aqui eu vou usar 2 caixas, até para vocês verem que eu não preciso de um equipamento, de uma paralela específica, consigo adaptar isso com um banco e aqui a gente consegue fazer 1 milhão de coisas e a gente está usando só 2 caixas, tá? A gente trabalha sempre em estabilidade para depois levar para a instabilidade, que seria a argola. Mas o que a gente fizer aqui vai ser transferível para lá. E a gente vai pensar nessa parte de empurrar o solo, como a gente fez no solo na prancha, que eu empurrava para abrir as minhas escápulas e não deixava elas fechar. Na paralela, no apoio, a gente vai pensar a mesma coisa, empurrar, tá? Porque se eu tiver fundo, eu não tenho ativação suficiente para ter força para fazer mais nada. Se eu não tiver isso, não vai sair nenhum outro movimento, tá? Então aqui na caixinha, e a ideia é a mesma da barra, da suspensão. A ideia é que na parte final correta, a minha orelha esteja longe dos meus ombros. Então eu não posso ficar fundo, eu tenho que empurrar. Pensar em abrir o meu peito para ficar longe. Então esse tipo de ativação é muito importante. Eu não consigo fazer nenhum exercício se eu estiver solto. Eu fico sem apoio, tá? Eu tenho que estar empurrando, ativado, para estar firme. Aí eu consigo mexer as pernas, eu consigo balançar, tá? Então eu vou fazer um tríceps, por exemplo. Um exercício de tríceps. Afundou. No final eu não posso terminar a fundo. Eu tenho que arrematar para acabar de empurrar. Tá certo? Então são esses exercícios de base que vão dar muita transferência para tudo depois. Se eu não tenho uma prancha boa, eu não consigo ter uma flexão, um push-up bom. Tá? Se eu não tenho uma vela legal, satisfatória, dificilmente eu vou fazer um Dragon Flag. Tá? Então esses exercícios vão se complementar para que a gente consiga ter um desenvolvimento legal. Tá certo? Até a próxima aula.